foi o objetivo de montar essa mesa, é trazer esses dois palestrantes que têm estudos aprofundados sobre o que significa a ditadura, o que significou também a redemocratização, um que viveu intensamente não só a ditadura, mas também a luta na redemocratização, que é o professor Lincoln, e um outro jovem que é um estudioso, mas que viveu com certeza 2013 para cá, né? Então, a gente pegar essas duas visões de gerações diferentes para buscar entender um pouco como que a gente supera essa encruzilhada. Eu vou começar passando o microfone para o professor Lincoln, porque aí ele, não só como testemunha ocular de boa parte desses fatos, né? Então ele pode trazer algumas contribuições de quem viveu os acontecimentos. Lincoln, toda a sua. Obrigado, Irã. Agradeço o convite para estar aqui com vocês. Nessa verdadeira roda de conversa, né, como se diz hoje, para trocar ideias sobre algo que está muito presente, ou deve estar muito presente entre nós, que é o golpe de 64 e os seus desdobramentos, incluindo esses 40 anos, aproximadamente, da redemocratização política e institucional, porque, do ponto de vista da democratização da sociedade, nós estamos ainda muito longe disso. E a própria data inaugural desse processo de redemocratização também é discutível, porque você pode trabalhar pelo menos com 3 referências. Você pode trabalhar, por exemplo, com a referência da anistia de 79, pode trabalhar com a referência das eleições diretas que retornam em meados dos anos 80, né, pelo menos para governadores. Pode trabalhar com a referência da Constituinte e a proclamação da nova Constituição de 88. E, finalmente, com a eleição direta de 89. Foram 10 anos de lenta negociação para que a gente pudesse parcialmente superar o regime ditatorial. Mas eu queria conversar com vocês mais em torno daquilo que o Irã já apontou, tendo em vista que é importante também, além da análise desses fatos, passar um pouco depoimento do que aconteceu na antevéspera do golpe. Quem viveu o final dos anos 50 e início dos anos 60, participando como estudante, inclusive como liderança estudantil nesse período, viveu intensamente aquela expectativa que todos nós alimentávamos de que nós estávamos no rumo da nossa grande revolução, no rumo das grandes transformações, e finalmente o Brasil ia superar o tacão do imperialismo e íamos dar início a uma mudança substancial da realidade brasileira. Eram não apenas sonhos, era uma esperança baseada numa série de evidências que estavam começando a acontecer. Quer dizer, o papel cada vez mais destacado e saliente do movimento sindical, né? A formação da Frente Parlamentar Nacionalista. Pela primeira vez, o Congresso tem uma bancada voltada e em conexão com as aspirações da classe trabalhadora e da população mais vulnerável, de modo geral.
Quer dizer, a Frente Parlamentar Nacionalista, assim como a Liga de Emancipação Nacional, enfim, os chamados movimentos sociais, que hoje nós temos aí as dezenas, talvez as centenas, eles começam a surgir exatamente na antevéspera do golpe. Esse foi um elemento que fez com que as classes dominantes, a velha da Casa Grande, começou a temer que esse movimento crescente viesse finalmente resultar numa mudança que tiraria deles aquele domínio escravocrata que vem desde o tempo da escravidão e que continuou sob outras formas, modernizadamente, né? Apesar de todo um processo de lutas e da legislação que garantiu direitos civis, mas também, sobretudo, direitos sociais. Então, havia essa expectativa, né? É claro que muitos de nós, embora falássemos do imperialismo, não estavam muito antenados com o que estava se passando, do ponto de vista da estratégia desse imperialismo, né? É preciso que a gente, portanto, retome um pouco, anos antes, para nós entendermos como foi gestado o golpe. Esse golpe não aconteceu de repente. Quer dizer, para quem viveu, foi um impacto muito grande, porque nós não esperávamos que isso pudesse acontecer. Mas, refazendo toda essa história, fica claro hoje que o golpe foi gestado a partir da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos iniciam um processo de alinhamento mais próximo, mais estreito com países estratégicos, como o Brasil. Na América Latina é um país estratégico para o Departamento de Estado norte-americano, como certamente outros países em outros continentes também. Então, em 1948, foi assinado um convênio militar entre as Forças Armadas brasileiras e as Forças Armadas norte-americanas, criando a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra passou a ter no seu currículo uma série de conteúdos que tinham como objetivo forjar a cabeça dos futuros oficiais, dos futuros comandos militares, esse currículo tinha, portanto, muito a ver com a tal Guerra Fria que havia já se instalado, que na verdade começou mesmo em 1917, a Revolução Soviética, mas que ganha corpo e dimensão a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse currículo fica muito claro que existia uma divisão entre o Ocidente e o tal campo socialista, né? Que na verdade realmente passou a existir concretamente com a formação não apenas da União Soviética, mas da comunidade socialista mundial, incluindo todo aquele chamado leste europeu, né? Então havia, portanto, essa preparação para que o Brasil fosse um coadjuvante. Na época se cunhou a expressão subimperialismo. O Brasil teria um papel de exercer um subimperialismo aqui no continente, arrastando os demais países latino-americanos para a órbita norte-americana, né? Um exemplo concreto dessas pressões acontece, por exemplo, quando há a chamada Guerra da Coreia, que na verdade foi um embate, uma guerra civil, né, entre o que hoje é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e que os Estados Unidos, em nome
da sua política intervencionista, passa a enviar tropas para a Coreia para exatamente lutar ao lado dos coreanos do Sul, né? E exige do Brasil, por conta exatamente desse pacto que havia sido assinado em 48, exige do Brasil o envio de tropas. O governo Vargas, que já tinha sido eleito em 50, ele recusa o envio de tropas, dizendo que o Brasil não tinha nada a ver com aquela guerra, diferentemente da Segunda Guerra Mundial, que era uma guerra que punha em perigo as democracias, de um modo geral, dado justamente a presença do nazifascismo. Mas no caso da Coreia não havia razão porque o Brasil ia enviar tropas. Isso causou um certo embaraço, um desagravo muito grande por parte de ambos os lados, né? Os defensores e os contrários ao envio de tropas. O fato é que, ao longo da década de 50, muita coisa aconteceu para incentivar ainda mais a adoção dessa política. Eis que, em 1959, o que acontece? Num país importante hoje para todos nós, que é Cuba. O levante que levou à Revolução Cubana de 1959, né, despertou ainda mais os estrategistas do Departamento de Estado, que entenderam que esse exemplo cubano se estendesse para o restante do continente latino-americano, e especialmente no Brasil, haja vista que o governo João Goulart era visto como um governo comunizante. Isso está inclusive em documentos do Pentágono. Governo comunizante, quer dizer, um governo, portanto, que está prestes a se orientar, né, de acordo com os interesses do comunismo internacional. Então, essa revolução ainda transformou operacionalmente o papel da América do Sul como de um lugar subalterno, secundário, para uma principalidade que não existia até então. Não apenas o janeiro de 59, mas em meados de 1961, o que acontece? Cuba declara a sua opção pelo socialismo. Até então era uma revolução popular contra a ditadura de Fulgêncio Batista, mas a partir de 61 assume a sua convicção, a sua defesa da implantação do socialismo. E aí, veja bem, isso acontece em 61, e o que estava acontecendo no Brasil em 61? A renúncia do presidente Jânio Quadros, que fortaleceu ainda mais o impedimento, a pronta ascensão do vice-presidente, que era João Goulart. Então teve que se fazer um arranjo para se implantar um não-governo, porque o parlamentarismo era um não-governo, quer dizer, era um governo em que o primeiro-ministro não podia adotar a política do presidente, ou seja, do governo eleito, né, ainda que tenha sido eleito como vice-presidente, mas dentro de uma chapa que se propunha a modernizar e a reformar a sociedade brasileira. E durante cerca de setembro de 61 até janeiro de 63, quando se dá o plebiscito de janeiro de 63, que obteve 92,5% do eleitorado brasileiro pela volta do presidencialismo. A partir daí começa o governo Jango, que é um governo de reformas de base. E o que mais atemorizou
por incrível que pareça, esse governo, não foi só a reforma agrária empunhada como um dos carros-chefes da reforma de base. Até porque o projeto de reforma agrária do governo Jango era muito tímido, limitava as estradas rodoviárias do Brasil, a desocupação dos limites próximos às grandes rodovias, não atacava fundamentalmente o latifúndio. O problema é que talvez tenha preocupado mais os poderosos que estavam tentando impedir o governo Jango era a política, o Programa Nacional de Alfabetização. Vocês sabem que na época o analfabeto não votava, não tinha direito a voto. Isso significava 25 milhões de brasileiros. Você imagina 25 milhões potencialmente 25 milhões que de repente ganham o poder do voto. E naturalmente o processo de conscientização da alfabetização, do método Paulo Freire, era um programa que não apenas fazia com que o indivíduo soubesse ler e escrever, mas sobretudo começasse a pensar a sua realidade. Como modificar essa realidade, como transformá-la. Então isso criou um temor muito grande que uma leva enorme de eleitores pudesse participar das eleições de 65, que seria, portanto, um ano depois, a eleição de 65, com grandes chances de um novo governo popular ser eleito. Embora houvesse vários candidatos, várias candidaturas, mas havia grande possibilidade disso. Então, o golpe foi urdido em Washington, ele foi levado a efeito pelo Departamento de Estado, teve a conivência de grupos importantes das Forças Armadas brasileiras, sem falar, naturalmente, da burguesia, da Faria Lima, que injetou recursos financeiros e todo o apoio possível. É lógico que os grandes fazendeiros e tudo mais. Portanto, foi um golpe articulado pela reação interna e pela reação externa contra qualquer possibilidade de mudança. De modo que, quando acontece o apoio significativo de setores da classe média, também tem que se levar em consideração 3 minutos. A comunicação que na época se restringia praticamente, que não havia internet, não havia rede social, não havia nada disso, mas se limitava basicamente ao rádio e ao cinema. Vocês sabem que todas as salas de cinema na época passavam um jornal. Esse jornal era subsidiado pelo IPES, Instituto de Política e Estudos Sociais, que era um instrumento financiado pelo grande capital internacional e que nas eleições de 62 elegeu uma bancada conservadora expressiva. Basta dizer que um dos mais votados, antes naturalmente do Brizola, porque o Brizola foi o deputado mais votado aqui no Rio, mas o segundo ou terceiro mais votado, por incrível que pareça, foi o Armando, como é aquele menino? Armando Falcão. Armando Falcão, que era um cearense, que foi ministro do Juscelino Kubitschek e que teve uma votação estrondosa. Ele era pouco conhecido aqui, mas o poder financeiro foi decisivo para elegê-lo. E no jornal aparecia sempre o monstro do comunismo, o temor da sociedade brasileira ser submetida a um regime exógeno, como se dizia na época, um regime exógeno, né? De modo que eu acho que esse painel explica o porquê, de um lado, da nossa
ignorância política, nós estávamos exatamente alheios a tudo isso que estava se passando, não é? Só para concluir agora, como chave final, um detalhe muito importante. No dia 1º de março, que o golpe começa, a madrugada do dia 31, das tropas lá do Carlos Guedes, do Mourão Filho, lá de Juiz de Fora, toma um palácio Duque de Caxias, aqui no Rio, e dia 1º o Jango vai para Brasília, ele estava no Rio. De Brasília ele é praticamente obrigado a ir para Porto Alegre para tentar a resistência lá dentro. E só no dia 2 é que o Congresso, na madrugada, define ou proclama a destituição do Jango sob a alegação de que ele não se encontrava mais no comando do país. Pois bem, nesse dia 1º, eu e um grupo de estudantes fomos ao ISEB. O ISEB era um Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ali em Botafogo, e para receber e ouvir a palavra do pintor, escultor Di Cavalcanti, que tinha sido nomeado, foi a última nomeação do Jango, para ser adido cultural em Paris. E ele queria ter um contato com estudantes, intelectualidade, jornalistas, etc. Pois chegamos lá, o ISEB já estava tomado pela polícia do Carlos Lacerda e com gente também da polícia do Exército. Talvez tenha sido o primeiro órgão a ser ocupado pelos golpistas antes mesmo do golpe ter sido finalmente concluído. Então, olha, o tempo realmente não dá para falar da redemocratização. Eu deixo aí essa parte para o meu colega, que certamente terá mais o que dizer. Obrigado. Boa tarde a todas, a todos. É uma imensa satisfação estar aqui, tratando desse tema tão urgente, né? Infelizmente, eu não gostaria de estar falando disso, né? Eu acho que ninguém gostaria, mas é um tema que é super necessário. E os últimos acontecimentos na conjuntura brasileira mostram como que o golpe, a ditadura ainda tem resquícios, né, na República Brasileira, e como que a democracia está longe de ter tirado os impulsos autoritários que foram sedimentados a partir de 1964, né? Bom, eu agradeço muito à FLIV, à organização. É uma satisfação estar aqui dividindo o palco com o Irã e com o professor Lincoln. Todos sabem, né, todos e todas aqui sabem dos últimos acontecimentos que aconteceu, né, que teve uma articulação, como o Irã falou, uma articulação para um golpe de Estado, né, que tinha um plano em 2022 para impedir a ascensão presidencial do governo Lula, né? E não sei se vocês viram, mas na segunda-feira o pronunciamento de um dos supostos, né, principais articuladores, supostos não, dos principais articuladores do golpe, que foi Jair Bolsonaro, ele veio falar, né, dentre outras coisas, frente ao surgimento desse relatório da Polícia Federal, que esmiuça, né, ali os meandros da articulação golpista, inclusive contando com o envenenamento do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, né. Em resposta a essa questão, dos elementos que o Jair Bolsonaro trouxe na segunda-feira foi que a palavra golpe nunca esteve no meu dicionário, né, falando que ele jamais tentou algo semelhante a um golpe, né. Seria interessante o jornalista ou a jornalista perguntar o que ele considera que foi 1964. Né. Certamente ele falaria que não foi um golpe de Estado, né. Então, portanto, reproduzir uma movimentação semelhante ao que aconteceu em 1964, ao golpe de 1964, para ele não seria um golpe, né. E essa é uma mentalidade que está muito incutida nas Forças Armadas e, lamentavelmente, principalmente nos últimos anos, em parte expressiva da sociedade de uma forma geral. Por isso que a importância, como o próprio Irã colocou, a importância de um espaço como esse para discutir o golpe, né, principalmente
né, nesse momento de descomemoração dos 60 anos do golpe, né? E, bom, de uma forma geral, eu vou falar algumas coisas que estão relacionadas a esse livro aqui, que foi publicado recentemente pela Boitempo. Eu sou um dos organizadores, junto com diversos outros pesquisadores, que chama Petrobras e Petroleiros na Ditadura, Trabalho, Repressão e Resistência, que eu vou tentar pensar alguns aspectos relacionados ao golpe e à ditadura a partir da Petrobras. E eu considero, sem nenhum receio de hiperdimensionar o meu objeto de estudos, que eu estudo a Petrobras, e é muito bom dividir a mesa com o Lincoln, que ele é o grande estudioso da Petrobras também, da história da Petrobras. Eu falo sem receio de hiperdimensionar esse objeto de estudo. Eu afirmo que a Petrobras e as relações sociais em torno da Petrobras, desde a sua criação em 1953, mas até mesmo antes, né, na década de 40, quando começaram as mobilizações para a criação da Petrobras, a Petrobras constitui um locus, um espaço importante que a gente consegue perceber alguns dos fundamentos da ditadura que foi instituída a partir de 1964. Então, mais do que esmiuçar todo o conteúdo, né, fazer um resumo dos capítulos, eu procurei fazer um resumo daquilo que eu considero algumas das principais conclusões da pesquisa que a gente fez. Bom, para início de conversa, né, essa pesquisa é fruto de um tema de ajustamento de conduta que teve entre a Volkswagen do Brasil e o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Federal, relacionado à participação da Volkswagen, participação ativa da Volkswagen na construção e na repressão no momento da ditadura, no período da ditadura militar, que foi instaurada a partir do golpe de 1964. O que já explicita um tema que geralmente não é abordado, que é a participação orgânica e fundamental, não apenas dos militares, mas dos empresários, tanto para o golpe, né, o professor Lincoln já falou da participação do IPES, né, que não era apenas uma entidade militar, mas também uma entidade empresarial, e como que os empresários estiveram nas entranhas do poder a partir de 1964. E esse termo de ajustamento de conduta da Volkswagen gerou uma verba que foi destinada para a realização de novas pesquisas, para pesquisar outras empresas que tinham indícios de violações de direitos humanos. E aí o Centro de Arqueologia e de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp organizou um edital para direcionar esses recursos e escolheu aquilo que veio a ser 13 empresas para serem investigadas, dentre as quais a Petrobras. Nós formamos esse grupo de trabalho, né, com os organizadores do livro, e conseguimos ganhar esse edital para pesquisar a Petrobras. Então, bom, de forma resumida, né, alguns dos achados importantes. Bom, a Petrobras, ela sempre, desde do momento de sua criação, foi considerada pelos militares, pelos políticos, pelos empresários, pela sociedade, pelos trabalhadores, como uma empresa estratégica, né? Era uma empresa que estava relacionada à produção do principal insumo energético do mundo, que já estava passando, após a Segunda Guerra Mundial, já estava passando, o petróleo e seus derivados já estava passando o carvão como principal insumo energético. E o petróleo e os derivados, né, os combustíveis, etc., eles também eram vistos como um elemento estratégico para a manutenção das tropas. Então, portanto, os militares mobilizavam a Petrobras como uma questão de segurança nacional também, né? Enfim. E a partir de 1964, um elemento fundamental é que, principalmente a partir do final da década de 50, a categoria petroleira, os trabalhadores da Petrobras começaram a aprofundar a sua organicidade, a se organizar, a fundar os seus sindicatos, e a não apenas reivindicar ganhos para a sua categoria, mas a ter uma ascendência política muito forte para as questões nacionais de uma forma geral. Então, eles estiveram presentes de uma forma muito ativa, por exemplo, na campanha da legalidade, né, que garantiu
que foi levado a cabo por Leonel Brizola, que garantiu a assunção presidencial do João Goulart em 1961. Eles estiveram nas diversas mobilizações, na greve geral de 1962, que desembocou na criação do 13º, e foram entusiastas das reformas de base e etc. Então, dado esse caráter estratégico, conjugado a uma categoria petroleira, uma categoria de trabalhadores muito mobilizadas, a direita, os golpistas, eles viam a Petrobras com bastante receio. Inclusive, né, na minha tese de doutorado, eu tive a oportunidade de ler alguns telegramas do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que eles viam como um dos principais focos do assim chamado comunismo, né, no Brasil, como sendo as movimentações em torno da Petrobras, dos seus trabalhadores. Então, em 1964, ocupar e tomar a Petrobras foi um elemento fundamental para a consumação do golpe de 1964. Tanto é que, nas matérias jornalísticas, o general Mourão Filho, inclusive, era cotado para presidir a Petrobras. Quando ele sai de Minas Gerais, as tropas saem de Minas Gerais para marchar até o Rio de Janeiro, eles param em Duque de Caxias e eles ocupam a unidade de refino da Petrobras, em Duque de Caxias, a Reduc, também como forma, também em grande medida por considerar a Petrobras e os produtos que eram produzidos pelas refinarias como estratégicos para alimentar as tropas e também para controlar a classe trabalhadora atuante no ramo petrolífero. Bom, então, logo após o golpe de 1964, imediatamente já foi estabelecida uma Comissão Geral de Informações na Petrobras, que administrava e instaurava os famosos inquéritos policiais militares, que prendia e censurava os assim considerados inimigos da assim chamada revolução, né, na verdade, da ditadura. Então, nos primeiros dias do golpe, nos primeiros meses do golpe, né, salvo engano, essa CGI durou até setembro de 1964. Então, nesse período, foram demitidos mais de 500 trabalhadores de forma sumária, chamados, assim considerados subversivos, né? Lembrando que, para os golpistas, na mentalidade da Escola Superior de Guerra, dos golpistas, eram considerados comunistas, todos aqueles que pleiteavam direitos sociais, reformas sociais, uma ampliação dos direitos da classe trabalhadora, independentemente de serem eminentemente comunistas ou não, certo? Então, para além da CGI, a CGI ela foi substituída por uma entidade que de provisória ficou fixa, né, passou a não ser mais provisória, chamada Divisão de Informações da Petrobras, que também era instaurada em outras instâncias do Estado, que perseguia e monitorava sistematicamente os trabalhadores de todas as unidades, de todos os organismos relacionados à Petrobras, a Divin Petrobras. Inclusive, a fonte, a documentação da Divin, parte dela, né, está no Arquivo Nacional. Inclusive, foi uma das principais fontes que nós utilizamos para a realização da nossa pesquisa. Então, além da instalação de uma estrutura de vigilância, de repressão, de perseguição e de disciplinamento do trabalho, que foi isso, a Divin também foi isso, na Petrobras foi instaurar, a ditadura passou a intervir nos sindicatos das categorias petrolíferas, dos petroleiros. Inclusive, a gente ia em entrevista com os trabalhadores, eles falam que talvez o Sindipetro da Bahia, talvez tenha sido o único sindicato do Brasil que sofreu 3 intervenções na ditadura. Eu desconheço outros, né? Talvez vocês saibam, mas o Sindicato da Bahia sofreu intervenção em 64, em 68 e em 83, né, no contexto da greve de 1983. E, bom, para além da intervenção sindical, da estrutura de repressão, também há relatos de casos de tortura dentro das unidades da Petrobras. Inclusive, havia um alojamento chamado Alojamento 200 na Bahia,
né, que acolhia principalmente os trabalhadores da refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde, na Bahia, que há relatos de um vigilante da Petrobras ter tido as suas unhas da mão arrancada por coturno dos militares, né, e toda essa repressão, a vigilância e a ocupação militar da Petrobras tinha a participação ativa também do corpo diretivo da Petrobras, né, então não foi apenas responsabilidade das forças policiais e forças armadas, mas também da própria Petrobras. Tem relatos de tortura também na refinaria de Duque de Caxias, ou melhor, na fábrica de borrachas vinculadas próxima à refinaria de Duque de Caxias, aqui em Duque de Caxias, evidentemente no Rio de Janeiro. E, bom, elaboração de listas sujas, enfim, uma série de elementos que a gente conseguiu levantar, e alguém poderia falar, tá, isso é uma atrocidade e tal, mas isso foi, de alguma forma, uma constante em diversas empresas, em diversos órgãos do Estado. Mas uma questão que é importante, que a gente conseguiu destacar no nosso trabalho, é que a Petrobras ela era vista como um modelo de repressão, de vigilância aos seus trabalhadores, e a gente conseguiu perceber isso a partir da análise da documentação das comunidades de informações. As comunidades de informações eram comunidades que reuniam diversos representantes de empresas privadas e públicas, e também membros das forças policiais e das forças armadas, que se mobilizavam para trocar informações sobre segurança nacional, sobre perseguição aos trabalhadores, sobre estratégias de vigilância, de monitoramento dos assim considerados inimigos da ditadura, que eram os assim chamados subversivos. Né? A gente conseguiu analisar a documentação de 2 comunidades de informações, uma no Vale do Paraíba, né, as empresas do Rio de São Paulo, e outra de Minas Gerais, e a gente consegue perceber como que a estrutura da Petrobras ela era vista como uma referência para as outras empresas públicas e privadas que participavam dessas comunidades de informações. E nessas comunidades de informações também rodavam as famosas listas sujas, que eram listas que as empresas faziam de trabalhadores considerados subversivos e que, portanto, eles eram demitidos das empresas por conta desse quesito político e acabavam não arrumando emprego em mais nenhuma empresa por conta da rotatividade dessas listas sujas. Isso gerava uma série de sofrimentos objetivos e subjetivos, né, aos trabalhadores e a seus familiares. Isso ficou muito patente nas entrevistas que a gente fez. Enfim, uma consequência bastante deletéria de uma forma muito atroz de perseguição política que a ditadura instaurou. Bom, a gente conseguiu... Eu poderia ficar até amanhã, né, falando dos aspectos que a gente conseguiu levantar a partir da nossa pesquisa, como, por exemplo, perseguição a homossexuais impedidos de assumir cargos de chefia, assumidamente por ser assim chamado pederastas, né, que assim como a Petrobras tratava as pessoas consideradas homossexuais por eles. Enfim, tem uma série de questões que não vai dar tempo de eu levantar, mas convido vocês à leitura. Talvez tenha o livro ali algum exemplar na banquinha da Boitempo. E o informe público dessa pesquisa também que é um resumo da pesquisa, está disponível no site do CAF Unifesp. E, bom, falando um pouquinho da questão do outro lado da mesa. O que eu quero dizer com o outro lado da mesa? Que foi os aspectos que eu tive concentrado, né, a pesquisar. Dado esse cabedal de repressão, de perseguição instaurado pela Petrobras, a pergunta que ficava é quem que se beneficiou com tudo isso? Né? A quem serviu todo esse arcabouço repressivo instaurado naquilo que se tornou a maior empresa do Brasil na ditadura, e essa concentração de capitais, né, como sugere o que eu já falei aqui, foi calcada no sangue, na repressão à classe trabalhadora, aos petroleiros da ditadura. A quem serviu tudo isso? Bom, e aí eu fiz
eu fiz um mapeamento do alto escalão da Petrobras, de 64 a 88, e percebi algumas tendências interessantes, que dizem muito sobre a ditadura, sobre o golpe e sobre a ditadura instaurada a partir de 1964. A primeira delas é a articulação orgânica de presidentes, diretores e conselheiros da Petrobras com as empresas privadas, principalmente aquelas do ramo petroquímico. Talvez o exemplo emblemático dessa vinculação, né, dessa fronteira borrada entre público e privado, seja a própria trajetória do Ernesto Geisel, né, o ditador que assumiu a ditadura, a presidência do país em 1974, só que antes ele foi presidente da Petrobras a partir de 1969. Ele saiu da presidência da Petrobras para assumir a presidência da República. Em 1979, quando o João Batista Figueiredo assumiu a ditadura, ele foi imediatamente para a presidência de uma empresa privada do ramo petroquímico chamada Norquiza, que foi criada para comprar os ativos, né, para participar da privatização do centro de materiais do polo petroquímico de Camaçari, que era o complexo petroquímico de Camaçari, né, a Copene. A Copene era uma empresa estatal, a Norquiza foi criada para privatizar a Copene, e quem teve a presidência da Norquiza era o Ernesto Geisel, né? Ele passou a ser uma referência para o segmento petroquímico privado. Eu poderia citar uma série de outros dirigentes e presidentes da Petrobras, como, por exemplo, o Ademar de Queiroz, que foi o primeiro presidente da Petrobras na ditadura, era muito próximo a Castelo Branco, Goberido Couto Silva, a assim chamada ala castelista da ditadura. Ele sai no final da década de 60 da presidência da Petrobras e vai para a presidência de uma empresa privada do ramo petroquímico. Obrigado, Irã. Algo bastante semelhante pode ser observado na trajetória do Adolfo Roca Diegues, que era um coronel do Exército, que com o golpe de 64 foi alocado na diretoria da Petrobras e que, no final da década de 60, vai presidir uma empresa, acho que ele foi para a vice-presidência da Petroquímica, se eu não me engano, a Petroquímica União, que, por sua vez, esteve vinculada à criação do Polo Petroquímico de São Paulo, junto com a subsidiária da Petrobras, criada em 1967, a Petroquiza, que atuava no ramo petroquímico. Então, a gente pode, para concluir, a gente pode perceber um entranhamento entre interesses privados e públicos na trajetória da Petrobras, e isso esteve longe de se circunscrever aos muros da Petrobras. Isso foi uma característica imanente do próprio regime instaurado a partir de 1964. Tanto é que eu e outros pesquisadores, né, a partir do livro excepcional do René Hermann Dreyfus, de 1964, A Conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, né, que ele esmiuça os meandros da participação orgânica do empresariado no golpe de 1964, a partir do IPES, que o professor Lincoln já destacou. Eu e outros pesquisadores vemos numa atitude militante, no melhor termo da palavra, uma militância científica e política para caracterizar a ditadura não apenas como militar, mas também como empresarial militar. Os militares estiveram acompanhados na estrutura, no bloco no poder, a partir de 1960, e esse acompanhamento tem um componente civil, e esse componente civil tem que ser qualificado, que não é qualquer civil. Foram os empresários, principalmente aqueles vinculados ao grande capital e aos capitais vinculados direto ou indiretamente, aos interesses imperialistas naquele momento. Então, eu acho que a gente pode ampliar um pouco as questões, inclusive falar um pouco do que se tornou a Petrobras, o legado dessa estrutura de repressão na Petrobras atualmente, nos debates, né? E é importante perceber, né, como que a Petrobras ela segue sendo, tendo no furacão, estando no meio do redemoinho das crises, das crises políticas brasileiras,
desde a sua criação, em 1953, até a atualidade, como o caso da Lava Jato, que o Irã colocou muito bem, né, que as relações sociais em torno da Petrobras ensejaram, foi uma das catapultas para um novo golpe de Estado, só que agora, em 2016, com a ascensão, com a queda, a derrubada, melhor dizendo, da Dilma Rousseff do poder. Agradeço mais uma vez e vamos para o debate, que é a melhor hora, não é? Boa tarde, meu nome é José Carlos Faria, sou servidor público federal aposentado e depois de aposentado virei um cineasta, então eu me declaro um cineasta tardio. Já fiz alguns documentários e o que eu estou trabalhando atualmente é numa oficina da Fundação Getúlio Vargas, que o tema é as mulheres na ditadura militar, e adesão, omissão e resistência. Eu escolhi o tema adesão e estou pesquisando sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi um movimento que demonstrou, né, que solicitava a intervenção militar, e eram marchas promovidas por associações católicas conservadoras no Brasil inteiro. Aqui no Rio era a Campanha da Mulher pela Democracia, a CANDE, que muitos consideram um braço até do IPES, que tinham empresários, eram mulheres de empresários, de militares. E foi um movimento religioso forte. A primeira marcha dessas foi em São Paulo, no dia 19 de março, em resposta ao comício da Central. E aqui do Rio, que estava programado para 2 de abril, já foi considerada a Marcha da Vitória, porque o golpe já tinha sido dado. Então, eu fico fazendo analogias, foi uma exploração do imaginário religioso, né? Esse lema Deus, Pátria e Família, isso é lá dos fascistas, mas já era utilizado nessa época também. E o IPES, como disse o professor aqui, eles tinham dos setores era a parte de propaganda. Então, eles faziam filmetes que eram apresentados no cinema, também em sindicatos, igrejas e tal, e com qualidade técnica excelente. Era o Jean Manzon que fazia isso. E fazendo um paralelo com hoje, a gente vê o crescimento desse Brasil paralelo aí, que é a mesma coisa desses filmes de propaganda, era o IPES da época. E só lembrando, professor, o IPES foi o Golbery Couto Silva, a origem do SNI, do Serviço Nacional de Informação, foi no IPES, que tinha um setor de informação criado pelo Golbery Couto Silva. Uhum. Então, não é bem uma pergunta, era só um adendo para esse cenário. E com relação à Petrobras, tem um pai de um muito amigo meu que foi caçado lá, era um engenheiro, lá na Bahia, que sofreu essa repressão lá e foi demitido da Petrobras por conta da atuação dele no sindicato de lá. Obrigado. E a minha pergunta vai aqui para o professor. O senhor falou sobre a atuação dos Estados Unidos, né, aqui em toda a América, e eu já ouvi alguns historiadores falarem que o apoio do presidente John Kennedy em 1964 foi fundamental e vital para que os militares pudessem dar um golpe aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse ponto em específico. E uma outra dúvida também, que eu também já ouvi alguns historiadores falarem, que em 1954, esse golpe de 64 aconteceria em 54, porém não aconteceu em 54 porque o presidente Getúlio Vargas se suicidou, impedindo então que instaurasse o golpe aqui, né, por conta da comoção nacional que tomou todo o Brasil com a morte dele. Não sei se é verdade ou não, mas eu gostaria também que o professor falasse um pouco sobre essa questão. Sobre a influência ainda dos Estados Unidos sobre o nosso governo e sobre o nosso país, a gente sabe que é muito forte. A gente presenciou o golpe de 2016 contra Dilma, né, uma presidente eleita democraticamente. E vimos o nosso presidente Lula sendo levado, né, preso por uma grande trama golpista
né? E vimos o apoio do FBI naquele movimento ali da Lava Jato, porque alguns policiais do FBI conduziram o Lula para a prisão. Também gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa atuação, né, dos Estados Unidos, tanto no golpe de 2016, onde foi empossado o golpista Michel Temer, e falasse também agora um pouco sobre essa conjuntura. Se os Estados Unidos tivessem apoiado o Bolsonaro, se esse golpe que eles estavam planejando teria dado certo, e se hoje nós estaremos vivendo possivelmente numa nova ditadura, porque a gente sabe que existe o golpe dentro do golpe, porque o golpista, ele não se contenta em dar apenas um golpe, ele tem que dar vários golpes, assim como foi na ditadura de 64, que logo depois veio o AI-5, que foi o golpe do golpe, que foi uma medida muito mais rígida contra os revolucionários. Obrigado. É só um paralelo, porque se parece meio paradoxal, nós estamos no setor de telecomunicações, e a Telebrás foi criada em 1972 pelos militares, e foi criada com a ideia de um Brasil grande, essa coisa toda. Contraditório ou não, foi em 1994, já na democracia, que foi quebrado o monopólio estatal das telecomunicações. Em 98, ainda na democracia, chamada democracia, foi feita a privatização do setor de telecomunicações. E agora, né, isso está para todo mundo ver, a destruição de uma empresa, que é a Oi, também aparentemente num quadro democrático. Eu queria que vocês todos pudessem falar sobre esse aparente paradoxo dos militares pensarem, primeiro, eu não acho que dá para fazer uma linha, um segmento linear entre aquelas 10 militares e o que nós estamos vendo hoje. Até porque é meio anacronismo você ficar pegando um fato lá na história e voltar para cá. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, principalmente sobre esse aparente paradoxo de um Brasil grande, né, com Telebrás, com Eletrobras, com várias grandes empresas que desenvolveram, que cresceram no país, e com a democracia, essas empresas ou foram privatizadas, ou foram tentativas de privatização, como inclusive a Petrobras. Queria só que vocês comentassem isso. Obrigado aí. Quando eu falo Departamento de Estado, que o Departamento de Estado é o cabeça da política norte-americana, tendo em vista a política externa, né? E eles é que formulam as estratégias norte-americanas. E uma das formulações começou a acontecer exatamente em 64 e se estende até hoje. E aí tem correlação com essa tentativa golpista que foi fomentada, inclusive pelo mesmo núcleo que esteve muito próximo da família Bolsonaro. Essa mesma concepção segundo a qual, hoje em dia, não há necessidade de armas para se dar golpe. A principal arma é a comunicação, porque eles chegaram à conclusão que a derrota, que para todos os efeitos, o fim do regime militar no Brasil, correspondeu, do ponto de vista da expectativa deles, uma derrota, porque a ideia era que esse regime se mantivesse e fosse gradativamente se estendendo por todo o território latino-americano, como chegou a acontecer no início, com o Chile, com a Argentina, com o Uruguai. Quer dizer, era, portanto, um processo lento, mais seguro, para garantir essa territorialidade latino-americana do ponto de vista da política norte-americana. E o fundamental, e eles chegaram à conclusão, que a grande derrota do regime ditatorial no Brasil, como de resto também nos outros países, se deveu em função do que eles cunharam definindo como marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É a ideologia que é transmitida
subrepticiamente pelos meios de comunicação, pelo teatro, pelo cinema, pela cultura de modo geral, não é? Isso fez com que as próprias universidades fossem vistas como um campo fértil para proliferar agentes antiditatoriais. E nisso eles estavam certos, mas isso não tem nada a ver com marxismo cultural. Eles cunharam essa expressão nas redes sociais, que hoje movimentam a vida de todo mundo, não é? Agora mesmo eu li uma matéria dizendo que o brasileiro está lendo muito menos do que as gerações anteriores liam. Por quê? Porque está todo mundo nas redes sociais, está todo mundo 2 minutos. lendo mensagem e tudo mais. Então eu acho que há uma possibilidade real, se a gente não estiver conectado, e principalmente o governo não estiver conectado com as classes populares, as massas, né? O governo não pode ficar ilhado e submetido, sendo refém de um parlamento conservador e reacionário. Ele precisa estar mais conectado com o povo, de modo geral. E para finalizar, eu vou apenas levar em consideração uma pergunta que eu acho que é importante. O golpe poderia realmente ter sido em 1954. Não é? Afinal de contas, estava... Olha, eu tenho um dos livros que eu trouxe aqui, A República dos Golpes, em que eu levanto 10 golpes ou tentativas de golpes ocorridas ao longo da República. A maior parte delas aconteceu entre 54 e 64. Em 55 foi o que Antônio Gramsci, um intelectual italiano marxista, chamaria de um cesarismo progressista, porque interrompeu o golpe que estava sendo articulado por aqueles setores militares que haviam lançado o manifesto dos coronéis, logo após a ascensão do presidente Vargas, a partir de 1950. Né? Então, o general Lott, ao interromper esse processo golpista, ele deu um golpe, mas foi um golpe, na visão aí desse conceito de Gramsci, é um golpe progressista. Como de resto a proclamação da República, para quem é republicano, foi um golpe progressista. Não foi uma revolução, foi um golpe de militares, mas afinado com os setores populares e tudo mais. Depois nós tivemos 2 tentativas de golpe, em 56 e 59, né? Em Jacareacanga e Aragarças. Esses 2 oficiais que comandaram os 2 movimentos, eles já haviam sido anistiados. Por isso é que a gente não se pode dar anistia a esses que tentaram agora recentemente o golpe. Eles foram anistiados pelo golpe de Jacareacanga, 3 anos depois tentaram o golpe em Aragarças. Não é? Juscelino anistiou erradamente, porque eles descumpriram, inclusive, o próprio regimento disciplinar do Exército. Você não pode agir sem o comando da hierarquia que comanda os militares de modo geral. Depois nós tivemos o golpe do parlamentarismo, que foi também um golpe que interrompeu a legítima ascensão de João Goulart, finalmente derrubado, mas foi um golpe. E termina com o golpe de 64. Tá? Então você tem toda a razão, o negócio começou 10 anos antes. José Carlos citou a questão da Marcha da Família, né? O vínculo entre a campanha das mulheres pela democracia, né, assim chamada, e o IPs, né, realmente teve um vínculo. Isso está presente no livro do René Armand Dreyfus, né, de uma forma detalhada. E, salvo engano, foi no bojo ali, no contexto da campanha
da campanha não, da marcha, que salvo engano, o Adhemar de Queiroz, que era muito próximo ao Castelo Branco, se articulou com empresários e eles, com empresários vinculados ao IPs, e definiu, né, ou melhor, colheu o intento dessa fração empresarial de que Castelo Branco era um bom nome para a presidência da República, né? Então, isso é muito significativo, né? A marcha teve uma importância nesse sentido e também no sentido de esmiuçar, de explicitar o vínculo entre militares e empresários na Constituição, na conflagração do golpe de 1964. Desculpa, eu acho que as duas últimas questões, vocês esqueceram de falar o nome, me perdoem por isso, eu não vou falar o nome, mas o penúltimo rapaz falou sobre o aparente paradoxo, acho que ele, se eu entendi bem, o fato de uma ditadura estabelecer um monopólio nas telecomunicações e tal, né, ter uma política, por assim dizer, nacionalista, né? Bom, eu acho que não é bem um paradoxo, não. Eu acho que a gente deve fazer uma distinção entre forma política e sistema econômico, né? A gente teve formas políticas ditatoriais, na América Latina mesmo, com sistemas econômicos neoliberais, como foi o caso de Chile, de Pinochet, a partir de 1973, e teve experiências como a brasileira, que conjugou a ditadura com um projeto desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, né? Eu acho que isso está relacionado também ao contexto internacional. Até pelo menos a crise do petróleo, o choque do petróleo de 1973, a gente tinha uma espécie de concertação internacional que instigava e tentava desenvolver nos países políticas, aquilo que ficou conhecido como consenso keynesiano, né, que é o Estado atuando na economia para desenvolver as forças produtivas naquilo que as empresas privadas não tinham competência ou capacidade para fazer até então. Isso acometeu, né, essa perspectiva, os países centrais, naquilo que ficou conhecido como estado de bem-estar social, e nas experiências periféricas ficou conhecido como desenvolvimentismo, né, segundo muitos autores. Só que a gente não pode deixar de lado, né, o fato de que essas experiências desenvolvimentistas foram organicamente submissas aos interesses norte-americanos e do empresariado norte-americano, principalmente, né, mas os interesses imperialistas, inclusive a ditadura, que muitos dizem que foi nacionalista, mas o segmento mais dinâmico da economia seguiu sendo o setor de bens de consumo duráveis, né, como, por exemplo, o setor produtor de automóveis, de eletrodomésticos, que desde a década de 50 era capitaneada pelos capitais estrangeiros, né? A ditadura nunca mexeu nessa configuração da economia brasileira, né? Muito pelo contrário, ela aprofundou, ela instigou, ainda que tivesse alguns elementos como o monopólio, a manutenção do monopólio no petróleo, o estabelecimento do monopólio das telecomunicações, etc. Então, acho que 2 minutos. Certo. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração, né? O que vale são os interesses capitalistas, né? Quando a ditadura passa a entrar em crise, a partir do final da década de 70, crise política e econômica da década de 70, a própria ditadura passa a conduzir um processo de privatizações. Muitas vezes a gente não tem ciência disso, né? Inclusive algumas subsidiárias da Petrobras foi colocada à venda pela ditadura. Eu já coloquei o caso aqui da Copene, algumas subsidiárias, alguns ativos no setor petroquímico, etc. A própria livraria José Olímpio era uma livraria pública, né? Uma estatal, foi privatizada na época da ditadura, dentre muitas outras empresas. E, por fim, né, a questão de se o Brasil tem um formato desenhado pelo golpe de 1964 ainda hoje,
E aí, pelo pouco tempo que me resta, eu acho que existem... eu acho que é diferente. Acho que a conjuntura é diferente, mas existem algumas questões que permanecem. Eu acho que talvez a principal delas, né, ou uma das principais, seja a mentalidade estabelecida nas Forças Armadas de que há um inimigo interno a ser combatido, né, aquilo que foi estabelecido, como o professor Lincoln bem colocou, desde a década de 40, com a Escola Superior de Guerra, né, talvez até antes, mas enfim, uma mentalidade típica da Guerra Fria, né? E aí também está uma grande diferença, a gente não está mais em um contexto de Guerra Fria, o que muda muita coisa, né? Existem muitas outras questões que diferenciam a conjuntura do golpe de 64 com essa tentativa de golpe de 2022, por exemplo, como a própria articulação dos empresários, que a gente sabe que houve, né? Mas é um empresário que não é um mega empresário, que não é um empresário monopolista como aquele que foi em 1964, com vinculações orgânicas com os Estados Unidos, por exemplo. A gente vê alguns segmentos do agro, que me parece que é muito mais um extrato mediano do agro, a galera ruralista mesmo, aquela que premiada por madeireiros, por pessoas que se beneficiam diretamente com a desestabilização dos territórios indígenas, né, das ocupações dos movimentos do campo, e os setores da burguesia comercial, como, por exemplo, o velho da Havan, o cara lá da Localiza, etc. Mas é claro que isso precisa ainda ser mais investigado. E existem muitas outras diferenças e algumas permanências também, e eu finalizo com uma grande permanência, como que esses segmentos da burguesia continuam, né? Não segmentos não, de uma forma geral, a burguesia continua a ter esse aspecto que remete, inclusive, aos períodos coloniais da escravidão, né? De que qualquer perspectiva que possa ensejar alguma ascensão, ascendência social e política, ainda que mínima, das classes subalternas, é imediatamente ceifada, em alguns casos, com um golpe de Estado, né? Então, acho que, para a gente bater uma bola aqui inicialmente. Obrigado mais uma vez. Eu acho que o grande drama brasileiro ainda não foi inteiramente superado, que é o drama da conciliação política. Enquanto nós não enfrentarmos os nossos desafios e levarmos às últimas consequências, o que não quer dizer que a gente vá partir para uma aventura, não é isso, mas nós não podemos mais estar fazendo concessões como se essas concessões fossem o caminho natural para um processo gradualista até chegarmos, quem sabe, no futuro muito distante, não é? a uma democracia social, para dar um conceito assim mais genérico. As mobilizações no Brasil foram sempre episódicas. Nós nunca tivemos movimento social continuado. Veja bem, se nós pegarmos uma grande mobilização que ocorreu antes do golpe de 64, que foi o comício da Central do Brasil, né? Eu posso dizer que eu estive lá. Realmente foi um movimento que eu até então, né, não tinha conhecido, e durante muito tempo eu tive dificuldade em encontrar um outro semelhante. Foi convocado, inclusive, por duas lideranças sindicais. O Clodomiro Riani, que por sinal morreu esse ano, no início do ano, aos 104 anos ou 105 anos, 104 anos, ele ia completar 105 anos agora. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá em Juiz de Fora, onde ele morava. Ele foi quem propôs o comício do dia 13 de março de 64 ao Jango. O Jango queria fazer um comício relembrando os tempos do Getúlio, que convocava sempre comícios para
comunicar alguma decisão, geralmente voltada para a classe trabalhadora. Uma lei, como foi, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, aliás, a Lei da Consolidação do Trabalho, CLT, né? E o Janco queria fazer uma coisa muito restrita. E o Riani disse, não, tem que ser num lugar onde o povo passe obrigatoriamente. Ora, a Central do Brasil é um caminho natural do trabalhador que mora, em geral, na periferia, nos subúrbios, etc. E outro que também endossou, e era importante que tenha endossado, foi o Hércules Correia, que era uma liderança do Partido Comunista Brasileiro, na época, e que era uma liderança importante também no Comando Geral dos Trabalhadores. Então, esse foi um movimento, mas ficou nisso. Não houve continuidade, né? A ideia era que outros atos fossem feitos exatamente para fortalecer o encaminhamento das reformas de base. E houve uma retração. Nos próprios movimentos em prol das diretas já, nós tivemos grandes comícios em São Paulo, no Rio, mas que também não tiveram desdobramento nenhum, né? Quer dizer, enquanto a gente não conceber a criação paralela aos poderes institucionais dos chamados comitês populares, não é? Porque não basta a gente ficar refém do parlamento. Não adianta transformar os partidos em legendas eleitorais. É o que está acontecendo hoje, tanto nos partidos já tradicionalmente conservadores, como nos partidos de esquerda. Eles se transformaram em escritórios eleitorais. Eles só visam eleger, quando na verdade tinham que mobilizar de outra forma. E a melhor forma é a criação de comitês populares. Aliás, justiça seja feita, a presidente Dilma Rousseff chegou a cogitar a criação de conselhos populares, e a bancada mais conservadora e reacionária do Congresso denunciou essa proposta como se fosse a criação de sovietes. Ainda que fosse, tomara que fosse, não, mas não. Houve de novo uma derrota parlamentar. E a gente fica, portanto, refém da maioria do parlamento, e o governo também não pode fazer nada senão tentar compor, como compôs justamente para impedir o crescimento do protofascismo, essa ampla aliança que elegeu o Lula. Mas pouco adianta uma aliança tão ampla se o programa de governo não é executado, porque tem que fazer concessões de lá e para cá. É a velha prática da conciliação, que nós não superamos. Esse é o grande problema. Obrigado, Lincoln. Passar para o Júlio agora também, aproveitando as considerações finais. Tá, joia. Obrigado, Irã. Obrigado, professor Lincoln. Só tenho a agradecer a todas e todos que estiveram aqui presentes. E, bom, essa pergunta extremamente difícil que o Irã colocou, né? Bom, sobre a atenuação, né, das mobilizações sociais, da Nova República, né? Bom, pois é, eu não sou um especialista em classe trabalhadora, né? Mas, enfim, eu acho que existem algumas questões que a gente pode fisgar para perceber essa atenuação, essa, sei lá, falta de mobilização aguerrida das classes trabalhadoras brasileiras. Bom, a primeira, eu acredito que o final da Guerra Fria tenha sido um movimento que tirou o ímpeto revolucionário das esquerdas, tendeu a tirar o ímpeto revolucionário das esquerdas pelo mundo de uma forma geral, e com o Brasil não foi diferente, né? Ainda que isso não seja linear, enfim, principalmente com a emergência do neoliberalismo, né? Mas me parece que tem uma questão também, pensando mais no caso brasileiro,
que está relacionada às reformulações das formas de dominação das burguesias, que elas sempre aprimoram e intensificam as suas formas de dominação, avançam a concentração e centralização de capitais e, consequentemente, imobilizam as formas de organização e de luta da sociedade. Eu penso aqui porque é muito difícil a gente pensar em uma organização social tendo escala 6x1, sabe? É muito difícil a gente querer que o cara que entrega comida de bicicleta nas costas pare um tempo para se politizar. Não tem nem sindicato, né? É muito complicado, né? Eu acho que junto a isso, né, a gente percebe uma campanha das burguesias que pega as lutas por dentro, né? A professora Virginia Fontes fala isso de uma forma brilhante, como que pega as lutas por dentro a partir de algumas pautas e vai invertendo o sentido de classe ali e atenuando os ímpetos mais revolucionários. Por exemplo, pega uma ONG e recruta uma série de jovens negros para falar de questão negra, mas não vincula o racismo ao capitalismo, às formas de capitalismo. Vamos falar de sustentabilidade, mas jamais vamos falar de reforma agrária ou criticar o agro, né? E a gente vê uma disseminação muito grande dessas novas formas de organização das burguesias, né? A partir de entidades do terceiro setor, ONGs, a partir da década de 90, e hoje então nem se fala, né? Então acho que esses são alguns elementos que a gente pode compreender para além do que o professor Lincoln falou, que é fundamental da manutenção de um projeto político assentado na conciliação de classes, que também prejudica muito as formas de mobilização, né? Prefere fazer articulações pelo alto com o Congresso, né? Os segmentos majoritários da esquerda, né? Prefere fazer articulações com o Congresso, ao invés de mobilizar as bases e forçar o Congresso a aprovar medidas que beneficiem de forma estrutural as classes trabalhadoras, né? Enfim, são muitas coisas, né? Agora, se a nova república acabou ou não, essa eu vou passar, sinceramente. Eu acho que a gente está em meio de uma crise da nova república. A gente teria que pensar o que constituiu a nova república para pensar se ela está em crise. Eu acho que isso daria uma outra mesa, mas eu acho que a gente está em crise, né? E é isso. Valeu, obrigado pela pergunta, Irã. Bom, gente, eu vou agradecer a todos, começando a agradecer ao Lincoln e ao Júlio por participarem dessa mesa, dessa roda de conversa, que eu acho que não se esgota aqui. Agradecer a todos que estiveram aqui assistindo esse debate e contribuindo, né, com o debate, que não se encerra também hoje e nem amanhã, nem na próxima FLIV. Eu acho que é um eterno debate. Dou por encerrado, então, essa atividade agora, porque temos de cumprir, infelizmente, o horário, tá?